Hoje eu vou contar para vocês a história do vinho Malbec. Sabia que essa uva ela já foi boicotada por comerciantes, já foi destruída por uma praga e quase foi abandonada pelos próprios produtores que cultivaram durante séculos e decidiram parar. Mas mesmo depois de tudo isso, essa uva ainda continua relevante e é um vinho protagonista aí no mercado de vinhos. Meu nome é Edson Benato, está aqui no canal da UVP Agro. Considera se inscrever, deixar o curtir, vamos para cima pro vídeo, mas para aí, realmente, curte esse vídeo aí, por favor. Agora vamos. A maioria das pessoas hoje, quando ouvem Malbec, já pensa no vinho, vinho encorpado, né? Cor intensa, taninos marcantes, aquela maciez que é muito característica e combina ali com a carne de acordo com quem entende de vinho. Só que pouca gente sabe o caminho que essa uva percorreu aí até chegar em hoje ser uma das principais uvas do mercado. A história começa na Idade Média ainda, no sudoeste da França. Naquela época, a uva que hoje a gente chama de Malbec já era cultivada na região de Cahors. Só que era chamada por vários nomes, né? Cada micro-região francesa tinha o seu próprio nome para aquela uva. Um desses nomes, que é Côte, ainda é utilizado lá até hoje. Então quando você pegar um vinho e ver um rótulo com a denominação Côte, é um Malbec no final das contas. Muito provavelmente produzido ali na região de Cahors. Se você decorar tudo isso e um dia aparecer um vinho Côte na sua frente e você conseguir falar isso, vai ser muito bom. As pessoas que estiverem perto de você vão achar que você é muito inteligente. Durante a Idade Média, mas é verdade, pô. Quem liga pra isso? Mano, você vai deixar muito inteligente ou muito retardado por saber isso. Cara, de verdade, o cara tem que... E durante a Idade Média, a uva tinha muita visibilidade em todo o reino. Inclusive, há vários relatos escritos, né, que os czares russos apreciavam vinhos produzidos ali com esse tipo de uva. Um czar russo é como se fosse um imperador, alguma coisa assim, que vem de César da época de Roma, né? Eles utilizavam a mesma nomenclatura porque todo mundo quer resgatar glórias antigas. É muito comum em pessoas que estão querendo parecer maior que são. Pronto. Mas não existe mais czar. Hã? Não existe mais czar. Hoje não, hoje é presidente. Não, hoje é só Putin. Hoje é ministro do... Opa, calma lá. Outro fato interessante, né, que é a Leonor de Aquitânia, apesar de ser Leonor, né, parecia o nome de alguém, de um homem e uma mulher, a governante que foi rainha da França e depois foi rainha da Inglaterra ainda, que é uma das mulheres mais influentes do seu tempo, ficando atrás somente da Virgínia, né. Ela era, de segundo a tradição, uma entusiasta ali dos chamados vinhos negros de Cahors. O nome vinha da cor, né, extremamente intenso, que era a uva Malbec no final das contas. Mas esse prestígio ali da uva Malbec não durou muito tempo, porque por volta de 1300, o principal centro de comércio vitivinícola francês com a Inglaterra era Bordeaux, ou Bordeaux. E os comerciantes bordaleses não tinham nenhum interesse em promover vinhos de outras regiões. Eles queriam ali fechar o comércio para o que era importante para eles. Existiam até decretos ali de lei que garantiam prioridade para a exportação de vinhos Bordeaux, o que deixava ali esses vinhos Cahors em outra posição completamente desfavorável do mercado. E em Bordeaux, o Malbec ele existia, mas sempre como um coadjuvante ali nas exportações. Protagonistas eram o Cabernet Sauvignon, o Merlot e o Cabernet Franc e a Skol Palito 269. Ou seja, a uva Malbec estava ali na região que dominava o comércio, mas sem o prestígio necessário para ganhar uma visibilidade internacional, ou seja, ela não conseguia ganhar espaço. Somando isso a uma característica muito própria da uva, porque a Malbec ela é sensível, né, ao frio, à umidade e a diversos tipos de doença que existem no campo. Então ela precisava do calor, da secura e vários outros requisitos para se desenvolver bem. E o sudoeste francês, onde era muito comum, nem sempre oferecia essas condições. E nos anos em que o clima não colaborava, os vinhos saíam ainda mais tânicos, adstringentes, rústicos, ruim. Sem essa tecnologia de vinificação que hoje existe, o produtor ele ficava muito à mercê do clima. Hoje já é mais comum, você consegue até manipular isso, né? Só que naquela época, essa irregularidade era um problema muito constante. Então, resumindo, de um lado você tinha ali um boicote comercial vindo da Inglaterra para não vender vinhos que não sejam o Cabernet, né? Não vendendo, então, esse Malbec. Mas, além disso, tinha esse problema de ser um vinho muito sensível ao clima. Então, esses dois fatores aí foram corroendo a reputação da Malbec ao longo de vários séculos. Só que o golpe final mesmo vem em duas questões. Primeiro foi a filoxera, que era uma praga que dizimou ali vários vinhedos por toda a França. E depois foi uma geada muito severa em 1956 que destruiu grande parte do que havia sobrado da filoxera. E quando chegou a hora de replantar, muitos produtores franceses já começaram a optar por outros tipos de vinhos, né, com melhor perspectiva de retorno financeiro. E a Malbec foi ficando ali cada vez mais restrita. Só que enquanto a França
estava descartando a Malbec, outro continente estava como receber como uma grande forma de ganhar dinheiro. Em meados do século XIX, o governo chileno contratou o agrônomo francês Michel Aimé Pouget para ajudar a desenvolver a indústria de vinhos no país. O trabalho dele consistia em testar vários tipos diferentes de castas em diferentes regiões do Chile. E uma pesquisa muito pensada já com exportação em mente, ou seja, já queriam fazer isso para consolidar o Chile como um grande produtor de vinho. E a Malbec estava entre as variedades que foram levadas ao Chile. E esse trabalho ali chamou muito a atenção de um argentino que estava exilado politicamente no Chile, né, nessa época, que era o Domingo Faustino Sarmiento, jornalista, escritor e futuro presidente da Argentina. Então esse Sarmiento, não confundir com Sarnento, observou que estava sendo construído ali no Chile e também decidiu levar para a Argentina algo parecido. E ele convenceu o governo argentino na época, antes de ser presidente, né, a trazer o Pouget, que era o agrônomo, para realizar o mesmo tipo de trabalho no país. E em 17 de abril de 1853, o governo argentino aprovou oficialmente a criação de um centro de pesquisas de vinhos no país e nomeou o Pouget como diretor daquele centro. E essa data aí marca a chegada oficial da Malbec na Argentina. E é por isso que o Malbec World Day é comemorado todo dia 17 de abril aí, talvez vocês não sabiam. 15 anos depois, em 1868, o Sarmiento foi eleito presidente da Argentina. E a uva que ele ajudou a trazer para o país já estava naquele momento consolidada, abrindo espaço aí para a Argentina começar a exportar. Porque na Argentina, especialmente ali na região de Mendonça, a Malbec encontrou o que não tinha encontrado na França de forma consistente, que era calor, altitude e secura. Ali, ele produziu vinhos tão macios e tão equilibrados que competiam diretamente com o vinho francês. Ele utilizou várias barricadas de carvalho que ajudou a arredondar ainda mais o perfil, criando um estilo que hoje é conhecido mundialmente e que transformou a Argentina em referência obrigatória quando o estudo é Malbec. Hoje, o tipo de uva Malbec ele é o mais cultivado em toda a Argentina, são mais de 47 mil hectares plantados em 18 das 20 províncias argentinas que produzem hoje essa uva. Essa produção é equivalente a 25,5% de toda a área de vinhos de toda a Argentina. Para você entender o tamanho dessa expansão, em 2010 era somente 31 mil hectares. Em 15 anos, essa área cresceu mais de 50%. E não é uma moda, né? É uma tendência consistente ali, consolida safra após safra. Só em Mendonça, que é o epicentro de toda a produção da Argentina, a uva ocupa quase 40 mil hectares. E esse domínio do Malbec, ele não se limita somente à fazenda. No mercado interno argentino, a Malbec representa 54% de todas as vendas. No mercado externo, a uva responde por 71,9% do volume total de vendas exportadas da Argentina, gerando mais de 400 milhões de dólares na balança comercial argentina, chegando a mais de 114 países, sendo um dos maiores compradores o Reino Unido, com 33,8% do volume, e os Estados Unidos seguindo ali com 21%. E o Brasil também importa bastante, né? Em 2025, as importações brasileiras do vinho argentino atingiram os 558,7 milhões de dólares americanos. E isso é um novo recorde, né? Com crescimento de 3,5% sobre 2024. E um outro número impressionante é que o consumo interno de vinho Malbec no Brasil cresceu 41,9% de um ano para o outro. Isso é o maior volume registrado pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho. E isso aconteceu num ano em que o consumo mundial inteiro caiu 2,7%. Ou seja, o Brasil está indo na contramão. Ele está bebendo mais vinho Malbec enquanto o mundo inteiro está bebendo menos. E pessoal, olha o tanto de informação legal que a gente trouxe aqui, contando um pouco da história do vinho. Então, se você gostou do conteúdo, chegou até o final, considera aqui fazer 3 coisas. Seria muito legal. Se inscrever, se não é inscrito, deixar o curtir, que é bem importante para o nosso conteúdo aqui, a gente continuar fazendo vídeo, e deixar um comentário aqui respondendo uma pergunta muito simples. Se você aprender muito sobre vinho, sentar com alguém e explicar sobre todas as características de um vinho, significa que você é macio? Significa isso? E antes de ir embora, finalizar o vídeo, você ficar pensando o que eu vou assistir aí para derreter o cérebro, espera. Se você mexe com soja, milho ou boi, considera vir aqui na ovpagro.com.br que eu ajudo você a vender sua soja, seu milho e seu boi no melhor preço possível. ovpagro.com.br, link tá aqui na descrição. Te espero lá, manda o WhatsApp, a gente vai conversar diretamente e vou explicar como é que funciona isso. Vamos pra cima, até o próximo vídeo. Soja, milho ou boi, ovpagro.com.br, link na descrição. Vamos pra cima.